Olá a todos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema que é muito difícil, que é sobre luto, quando a gente passa por uma situação de perda. E para isso eu recebi algumas perguntas aqui de algumas pessoas que pediram para que eu comentasse. Então vamos lá. A primeira pergunta é: tem como superar esse sofrimento que se instala quando a gente passa por um luto, por uma perda de uma pessoa querida? Bom, tem sim. A superação, ela precisa ser um passo adiante. É necessário que se supere o luto. Por quê? Em primeiro lugar, porque a morte faz parte da vida, não é? As pessoas geralmente até falam, né? A única certeza que a gente tem é a certeza da morte. Quando a gente fala de superação, não quer dizer esquecimento e nem substituição. O que é a superação? É ir aos poucos elaborando essa perda, essa tristeza, esse vazio da ausência dessa pessoa, né, para que se acomode de uma forma mais serena, mais tranquila, as saudades dessa pessoa no seu coração e na sua vida. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é um pouco sobre a definição de luto. O que é o luto? É um conjunto de reações e sentimentos que uma pessoa vivencia diante de uma perda. E perdas a gente tem durante toda a nossa vida, desde pequeno. Não necessariamente precisa ser a morte de alguém. Pode ser a mudança de uma escolinha para criança, pode ser uma separação, pode ser perder um emprego, o sair da casa dos pais. São pequenas perdas. E, portanto, a gente sofre sim por conta dessas perdas e do que virá a ser a minha vida dali por diante. Mas é óbvio que o tema hoje, né, está sendo em cima da perda de alguém. E quando eu falo que não é para esquecer, é porque realmente a pessoa, quando perde um parente, um amigo, não tem por que esquecer, né? A morte de alguém deixa uma cicatriz. Imagina uma ferida, né? Imagina que você se feriu, que você se cortou, e aí você vai cuidar daquele machucado até que ele possa fechar e se tornar uma cicatriz. Mas a cicatriz fica. Então, não é uma questão de esquecimento e muito menos de substituição. Isso a gente vê muito acontecendo com crianças que perdem um bichinho de estimação e os pais logo em seguida compram ou trazem um outro bichinho de estimação. Isso não é muito positivo, porque você está ensinando a criança de que qualquer ser vivo é substituível, e não é verdade. A gente não substitui os laços que a gente criou. Você falou para dar um tempo entre uma pergunta e outra, né? Tá. Outra pergunta é: quais são os estágios? Existem fases para se passar no luto? Existem sim, tá? Isso não significa que todo mundo vai passar por uma perda ou por um luto da mesma forma, seguindo a mesma sequência, com duração certa, porque quando a gente fala de ser humano, cada um tem reações e sentimentos de acordo com a sua personalidade, com a sua história de vida, do quanto que tem de recursos internos. Então não existe fórmula, né? Mas o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que perdem um parente, um amigo, um ente querido, passa por algumas fases sim. A primeira delas seria a negação, que é o primeiro momento quando você recebe a notícia, quando você fica sabendo e você nega de fato que aquilo esteja acontecendo, que seja uma realidade, que houve essa fatalidade, enfim. Então a negação ela é muito presente. Uma segunda fase é a raiva e a culpabilidade. É onde você busca justificar
essa morte em cima da responsabilidade de um outro. Por exemplo, um médico que não soube tratar direito, ou se foi, no caso de um acidente de carro, então um motorista que não foi bom. Então você tenta justificar e culpar alguém por essa morte. E vem a raiva também, né? Que é a questão de você não achar justo, de você achar que poderia ter feito mais alguma coisa, de você achar que o mundo, o universo, Deus não foi justo. Então vem muito sentimento de raiva pela constatação de que essa pessoa foi embora. Uma questão que eu queria colocar é que em casos de suicidas, todo mundo que já participou, que já teve um caso assim dentro da família, ou até que já foi no velório, percebe muito cristalizada essa questão da culpa e da raiva, né? Porque até aquele vizinho que não teve muito contato com a pessoa que se suicidou, que só encontrava desbarrando no elevador com bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai se sentir um pouco culpado porque ele não deu a devida atenção, se ele tivesse feito uma amizade, se ele tivesse percebido que naquele dia a pessoa estava triste. Então, assim, é muito natural quando acontece essa questão do suicídio que as pessoas se sintam culpadas e se sintam na raiva também, né? Na raiva no sentido de que a pessoa que tirou a própria vida não deu valor para aquela relação afetiva, então não me amava o suficiente, então não me considerou nesse momento, né? E fez esse ato de violência com ela mesma. Um terceiro estágio é o da barganha, né? A barganha, ela é uma espécie de negociação. Então eu estou vivendo um momento de dor, de sofrimento, de vazio, de saudades, e aí eu começo a barganhar, principalmente com Deus, né? Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou procurar melhorar minha qualidade de vida, né? Para tentar extinguir essa dor que você está sentindo naquele momento. Então é muito assim normal que a pessoa comece a barganhar, porque realmente é um sofrimento muito, muito intenso, né? Eu posso afirmar que a morte, as pessoas não sabem lidar com a morte, né? Ela é uma experiência concreta do quanto a gente é impotente diante da vida, do quanto a gente é limitado, do quanto a gente não tem o controle sobre o destino, né? Então essa etapa da barganha é justamente para tentar driblar essa situação de impotência. Aí nós temos o quarto estágio, que é o entristecimento, a depressão, que é quando a pessoa começa a cair na real. Ela começa a perceber que é um fato, que a pessoa, o seu amigo, o seu parente foi embora, morreu, partiu, né? E ela começa a sentir aquele vazio, a ausência, as saudades, a tristeza. Então é onde a gente diz que caem as fichas. Esse é um momento muito delicado, porque se essa fase ela se prolonga, ela pode virar uma depressão e um entristecimento crônico, onde a pessoa não consegue superar. E é nesse momento que o parente, o amigo tem que observar se isso está acontecendo, para que possa realmente buscar uma ajuda emocional para essa pessoa. E a quinta fase é a da aceitação, né? O que é o aceitar? É quando você sabe que a pessoa foi embora, ela não vai estar mais na sua vida, e aí você começa a se reestruturar diante desta nova realidade, porque a realidade mudou, não vai ser a mesma que antes, né? E é quando você acomoda, como eu falei no início, acomoda essas saudades, essa tristeza de uma forma mais amena no seu coração, através de lembranças positivas.
outra pergunta que me fizeram é se essas fases são diferentes quando a morte é repentina ou quando a pessoa já está doente, está com uma doença crônica, ou quando se tem um vínculo afetivo muito forte com essa pessoa, né? Então, como eu falei no início, não dá pra gente cristalizar e ter fórmula. Tudo que diz respeito ao ser humano não existe fórmula. Cada ser humano ele é único, ele vivencia e sente a vida de forma muito singular. Não existem dois seres humanos iguais. Quando a morte é repentina, é uma tragédia, por exemplo, geralmente as 3 primeiras fases que eu citei anteriormente, que é da negação, da raiva e da barganha, se estendem um pouco mais. Quando a gente fala de alguém que já está doente, que vem vindo com uma doença terminal, sofrendo, com certeza a partida dessa pessoa, a morte dessa pessoa, ela pode até te trazer um sentimento de alívio. Por quê? Porque você tem compaixão por essa pessoa doente e tá vendo o quanto que ela tá sofrendo, o quanto o organismo dela tá cada vez mais se degenerando e ela tá ficando incapaz. Então você tá vendo o sofrimento dela. E quando ela morre, às vezes dá uma sensação de alívio, sim. Só que a gente não pode esquecer que neste caso o luto, ele é um luto crônico, ou seja, ele começou antes do tempo. Quando a pessoa, quando se constata que existe uma doença, que essa doença é terminal, a pessoa, principalmente o parente próximo, que está sendo cuidador deste doente, ele vai já vivenciando um luto aos poucos, desde o momento da doença até a morte em si, né? Ele vai perdendo as esperanças, ele vai perdendo energia, às vezes ele deixa de fazer as coisas do cotidiano dele, ele deixa de viver as coisas dele em função dessa pessoa. Então é muito difícil também, né, essa reestruturação da vida dele após a morte desse ente que estava doente. E quando a gente fala de um vínculo afetivo muito forte, também tem as suas diferenças. Por quê? Quando a gente imagina um vínculo afetivo, o que a gente está imaginando? Que essa pessoa ela convive com você no dia a dia, né? Pode ser seu companheiro, sua companheira, né? Portanto, a morte dessa pessoa, ela vai ficar evidenciando no seu dia a dia a ausência dela, né? Às vezes a gente se sente até um ET, porque as pessoas estão continuando a vida e você não está conseguindo continuar, porque você tinha projeções futuras, você tinha sonhos, planejamento com essa pessoa, você convivia no dia a dia, e isso causa um desespero muito grande, é como se faltasse sentido na sua vida. E aqui também eu queria colocar um outro exemplo de uma relação afetiva muito forte, que é o luto paterno, né? Quando os pais perdem um filho, não querendo desmerecer ou falar, não, esse luto é maior que o outro, essa pessoa está sofrendo mais que a outra, não existe isso, porque quando a pessoa está vivenciando o luto, o sofrimento para ela é sentido como maior. Mas no caso dos pais perderem um filho, eu diria que é um pouco mais complicado. Além das questões das fases que eu falei anteriormente, existem algumas questões que a gente observa nesses pais enlutados. Justamente porque é antinatural, né? Nenhum pai imagina que seu filho vai morrer antes que ele. E os pais, eles são responsáveis pela vinda e pela vida desses filhos. Então, num determinado momento, vem um sentimento de culpa, sim, justamente porque eles são responsáveis por esses filhos. Então, eles vêm com aquela ideia ou aquele sentimento de que eu deveria ter feito algo mais, a minha missão era ter protegido o meu filho. Então, mais cedo ou mais tarde, vem um sentimento de culpa. Uma outra questão também é que esse luto muitas vezes se cristaliza.
Parece que eu não posso deixar de estar de luto, porque senão seria uma traição à memória do meu filho, que se foi. Então é como se eu deixar de ficar triste, se eu deixar de pensar todos os dias nesse meu filho, é como se eu estivesse esquecendo, e eu não posso. E uma outra questão também é que os pais não se acham no direito de continuar vivendo, né? Justamente porque o filho foi embora. Como é que eu vou me sentir no direito de continuar vivendo, de ter os meus momentos de felicidade, de reestruturar minha vida? Então, no caso do pai, da mãe enlutada, eu diria que é quase que uma condição, uma exigência da busca de um psicólogo para ajudá-los a superar, a elaborar essa perda que é tão dolorida. E é uma perda que é eterna, não existe ex-filho, né? Então é uma perda que vai ser sentida mesmo para o resto da vida. Aí me perguntaram como falar com as crianças sobre luto, né? Os pais costumam proteger muito os seus filhos para que eles não sofram, e isso é extremamente prejudicial. Primeiro porque a criança vai perceber que alguma coisa está acontecendo. Não subestime seu filho, não importa a idade que ele tem. Ele pode não ter a significação da morte ainda, entender o que é a morte, mas ele está percebendo que alguma coisa de errado aconteceu, alguma coisa de ruim aconteceu, e que as pessoas que estão em volta dele estão tristes, estão desesperadas. Então não subestime seu filho. Uma outra questão também que é prejudicial, muito prejudicial, se você optar por mentir para o seu filho. Por quê? Ele vai pegar essa mentira mais cedo ou mais tarde. E na hora que ele pegar essa mentira, ele perde a confiança em você, né? Então, seja a idade que seu filho tiver, conte sempre a verdade, né? E conte a verdade mesmo. Eu vou dar alguns exemplos. Não fale que o vovô foi viajar, porque a criança, ela pode sofrer muito com isso. Primeiro que ela vai pensar, como assim o vovô foi viajar e não se despediu de mim? Por que ele foi viajar e não me levou? Será que eu fiz alguma coisa para ele ter ido embora? Ou então, se ele foi viajar, ele vai voltar. Então percebe que você está complicando muito mais a situação? Então, como contar para os seus filhos, né? Sempre respeitando a idade da criança e a maturidade que ela tem para entender. Então, crianças pequenas, com 4 ou 5 anos, conta a verdade, mas de forma simples, objetiva, sem se delongar muito, né? Porque, às vezes, a maioria das vezes, a gente percebe que o sofrimento é muito mais do adulto do que da criança. E a criança, ela vai reagir de acordo com o que o adulto faz, sente e fala para ela. Então, assim, uma outra questão também, né? Como é que você sabe até onde contar para a criança? Responda sempre às curiosidades e às perguntas da criança. Mas a melhor dica é, quando a criança perguntar alguma coisa, devolva essa pergunta para ela. Você está me perguntando isso por quê? O que você pensa sobre isso? Que aí você vai ver o que de fato ela quer saber, né? Mate a curiosidade dela, mas pergunte antes para ela toda vez que ela for fazer uma pergunta, porque aí você vai ter já a dica de até onde você pode ir com o assunto. Uma outra questão também que eu acho importante dizer, levo no velório, eu não levo, levo no funeral, eu não levo. Olha, a gente tem por experiência própria, né? Nós adultos já participamos de velório, de funerais, de ver a pessoa no caixão. Tenha certeza absoluta, né, que a gente não tem essa lembrança da pessoa morta dentro do caixão. A gente acaba tendo lembranças dessa pessoa em vida, dos momentos bons. Então, essa questão de, não vou levar meu filho para ver o velório, o funeral, o caixão, porque senão ele vai ficar com uma má impressão, é
é uma fantasia nossa. Na realidade, a gente tem sempre que estimular, né, o nosso filho a ter lembranças boas daquela pessoa que se foi dentro do coração. Né? E outra questão também, pergunte para o seu filho se ele quer ir no velório se despedir do vovô, da titia, né? Porque o velório, ele é um ritual que é importante ser feito. É uma despedida, é uma homenagem, é onde você encontra seus amigos, eles estão ali numa comoção comum, e você fala, e você conta, e você transforma aqueles sentimentos em palavras, e cada vez que a gente fala, a gente conta, a gente elabora um pouco mais e vai amenizando essa dor no coração. Aí me perguntaram se a pessoa que tem uma religiosidade, se isso ajuda no processo de luto. Posso dizer que com certeza absoluta. Quando a pessoa está dentro de um contexto religioso, ela tem o conforto de saber, de ter a certeza que essa vida é só uma transição, que a pessoa ela vai ter uma continuidade de uma outra forma, sem ser a forma que a gente conhece. Então a religiosidade, ela ajuda muito. Pela experiência na clínica, a gente sabe que as pessoas que têm uma certa crença, que têm a certeza que a vida continua, elas têm esse conforto e esse alívio. Mas eu gostaria de colocar o seguinte: religiosidade, ter certeza que a vida continua, não te isenta de sofrer, de sentir saudades, de se sentir triste, de sentir a ausência daquela pessoa. Uma coisa não exclui a outra. E isso é importante a gente dizer pelo seguinte: às vezes a pessoa é religiosa e ela fica se punindo porque ela está triste e ela não deveria estar triste. E não é verdade, ela tem que passar por esses sentimentos de tristeza, de vazio. Afinal de contas, mesmo ela acreditando que a pessoa, que essa pessoa que veio a falecer, ela vai continuar a vida de outra forma, ela não está mais ali presente na vida dela. E acontece muito também dos amigos e dos familiares até criticarem essa pessoa que está sofrendo, né, com comentários do tipo: mas se você crê em Deus, por que você está sofrendo? E não é verdade. Então é muito importante a gente respeitar essa dor, mesmo que a pessoa seja religiosa. São coisas diferentes e não são excludentes, ok? E aí, para finalizar, algumas dicas de como um amigo, um familiar podem ajudar essa pessoa que está sofrendo. Eu acho que se eu pudesse resumir em palavras, 4 palavras são importantes. Primeiro, a presença. Segundo, o respeito. Terceiro, o acolhimento. E quarto, a observação. A presença é muito importante estar perto da pessoa que perdeu alguém querido. Por quê? Porque você está evidenciando para ela que existem vínculos afetivos, né? Que ela pode se vincular, que ela pode estar perto das outras pessoas. Uma outra coisa importante também: as pessoas que estão sofrendo por um luto, às vezes elas não têm energia ou cabeça para resolver coisas práticas. Então, estar presente, você pode ajudar em coisas práticas mesmo, como velório, ou como ajudar a organizar a vida dessa pessoa no dia a dia, avisar as pessoas, avisar no trabalho, reorganizar a vida dessa pessoa, porque ela não tinha a senha da pessoa que faleceu, que estava do computador, por exemplo, ou da conta bancária, coisas práticas que muitas vezes essa pessoa que está sofrendo não consegue fazer naquele momento. Respeito. A gente costuma se projetar no outro. Então a gente acha que o outro tem que reagir como a gente reagiria. E cada ser humano, ele é único. Então respeitar a dor do outro. Respeitar se ele quer falar. Respeitar se ele quer ficar em silêncio. Né? Isso é muito importante. O que a gente percebe, por exemplo, uma família que perde alguém da casa, às vezes a pessoa
os familiares não tocam no assunto. Ah, porque se tocar no assunto, vai todo mundo ficar triste, vai todo mundo se comover. É importante falar, tá todo mundo triste, é importante trocar essas experiências. Infelizmente o ser humano não está habituado a falar sobre morte. Essa é a nossa realidade hoje. A morte ela só é falada dentro de um contexto religioso. Fora dele, ninguém fala sobre morte. Ninguém fala sobre os sentimentos de perda, de vazio, de dor, de impotência, de limitação. Então as pessoas evitam. Então respeitar o outro naquele momento que ele quer ficar quietinho, ou que ele quer conversar, ou que ele queira falar várias vezes a mesma história, porque é importante para ele falar e ele vai elaborando a cada vez que ele fala. Ou se ele quer chorar, é importante chorar, precisa passar por isso. Uma outra questão também é o acolhimento, que está diretamente ligado ao respeito, né? É saber acolher essa pessoa na dor dela e principalmente observar. Né? E não existe um tempo certo para se elaborar e superar um luto. A gente diz que geralmente o primeiro ano é mais difícil, que é onde acontecem as datas comemorativas, né? Data de aniversário, Natal, Páscoa. Então sempre o primeiro ano é muito mais difícil. Mas é importante a gente observar se a pessoa está se cristalizando ou na negação, ou na raiva, ou na tristeza, ou seja, se ela permanece por um longo tempo, por um longo período, a ponto de atrapalhar ela nas atividades do dia a dia, em funções cotidianas, o voltar ao trabalho, ou a exercer as funções de casa, se você perceber que essa pessoa está ficando por muito tempo, ela precisa de ajuda sim. Procure um psicólogo, né, para essa pessoa, porque ela não está sabendo elaborar, ela não está sabendo superar, ela não está sabendo voltar a viver. Então eu espero ter contribuído, né, com essas reflexões. E aqui na Clínica Equilíbrio a gente tem profissionais especializados para lidar com situações de luto, de perda, e vocês fiquem à vontade para tirar mais informações aqui com a gente, ok? Muito obrigada. Ficou bom?